Bom, pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos falar sobre as listas especiais. O que vem a ser uma lista especial? Nada mais é do que uma lista, seja ela na forma contígua, encadeada ou duplamente encadeada, que tem que respeitar alguns critérios. Como, por exemplo, nós vamos ver nessa aula as listas circulares, ou seja, a estrutura dela vai ser exatamente um círculo, onde o primeiro elemento aponta para o último e o último aponta para o primeiro. Basicamente seria isso. Vamos lá ver como que isso funciona? Então, esta é a lista circular. Todos nós conseguimos enxergar que uma lista circular nada mais é do que um círculo. E aí, como nós vimos as três abordagens, seja ela contígua, que é esse primeiro caso, duplamente encadeada, que é esse segundo caso, e a encadeada, que é esse terceiro caso. Qualquer uma dessas abordagens é possível fazer o que nós chamamos de uma lista circular. O que vem a ser uma lista circular então, pessoal? Por definição, nada mais é do que o sucessor do último é o primeiro e o antecessor do primeiro é o último. Dá uma olhadinha aqui nessa imagem, ó. Aqui começa a nossa lista, é o índice 0. Então, ó, o primeiro elemento encosta no último elemento. O último elemento encosta no primeiro elemento. Quem é o antecessor do primeiro elemento? É o último. E quem é o sucessor do último elemento? É o primeiro. Agora vamos olhar aqui na lista duplamente encadeada. Aqui é a minha cabeça. Então perceba que o primeiro elemento aponta para o último e o último elemento aponta para o primeiro. Será que funcionou a definição? O primeiro, o antecessor dele é o último e o último, o sucessor dele é o primeiro. Na prática, anteriormente, o último apontava para nulo, não era assim? E o primeiro aqui, o antecessor dele, apontava para nulo. Agora, por ser uma lista circular, você faz com que o campo prox do último elemento aponte para o primeiro elemento e o campo anterior da cabeça aponte para o último. Pronto, acabou. É exatamente isso que é o conceito de uma lista circular. Então, se for na encadeada, nada mais é do que, como nós não temos o campo anterior, vamos supor que aqui seja a cabeça, do jeito que está, então o último elemento antes apontava para nulo, agora ele aponta para o head também. Só isso. Agora, então, nós vamos ver o que isso aí implica na prática. Eu já te digo que é nada muito significativo. Vai mudar, basicamente, a função próximo. Por quê? Porque ao invés de você pedir assim numa lista contígua, quem é o próximo do último elemento? Quando a lista era contígua, não era circular, quando essa pergunta fosse feita, você teria que responder assim, nulo, ninguém. Agora não. Agora, nós vamos responder quem é o próximo do último elemento? O primeiro, entendeu? Só isso. Aqui, então, está o método próximo quando a lista contígua não era circular. Eu até mudei o desenho aqui agora para você ver. Como que funcionava o método próximo antes? Nós tínhamos aqui um if, né, perguntando se n maior que 0 e n menor que tam menos 1, simplesmente para saber se eu não estou acessando nenhum índice inválido. Se o n for igual a tam menos 1, porque aqui começa de 0, 1, 2, aqui é o tam menos 1, beleza? Então, se eu estou nesse caso aqui, e aí eu pergunto quem é o próximo, antes eu respondia, não existe próximo e retornava o valor menos 1. Se não, eu estava em qualquer um desses casos aqui, ó. Então, se eu estou no índice 1, quem é o próximo dele? n mais 1, está escrito aqui, é o índice 2, beleza? Então, assim era antes. Agora, nós vamos ter que falar o seguinte, ao invés de retornarmos menos 1 e uma mensagem de que não tem próximo, agora quando você estiver no último cara aqui, que é esse cidadão aqui, quando eu perguntar para ele quem é o próximo, quem é o seu sucessor, ele vai responder para mim, ó, quando n tiver igual a tam menos 1, que é esse elemento, ele vai retornar, é o elemento 0, que é esse cara aqui. Entenderam, pessoal? O que muda na lista contígua, quando você transforma ela em circular, é basicamente isso aí. Então, você tem que ter a percepção que quais métodos serão alterados pelo fato de eu ter alterado a minha estrutura. No exemplo da lista contígua, até o presente momento que eu te ensinei, só esse método próximo que vai ser implicado. Da mesma forma, vai implicar na mudança do método anterior. Então, olha só, se nós agora estamos no índice 0 e eu pergunto quem é o antecessor dele, quem é o que vem antes, ele vai me retornar dizendo o seguinte, ó, se
o n que eu passei é o 0 e eu quero saber o antecessor dele, eu vou retornar quem? Tam menos 1, certo? Que é esse índice aqui, ó. Anteriormente, quando a lista não era circular, ela era linear, nós respondíamos o quê? Retornávamos um índice inválido, menos 1, e colocávamos uma mensagem dizendo, não tem antecessor. Tá claro isso, pessoal? Então, feito isso, nós alteramos a nossa lista contígua para uma lista contígua circular. Na lista encadeada, pessoal, pegando essa definição, tá errado aqui, tá, gente? Tá faltando um Rzinho aqui, ó. O sucessor do último é o primeiro e o antecessor de primeiro é o último. O que que isso implica? Para isso eu te convido a olhar para o desenho. Antes nós tínhamos um desenho assim. Se agora ela é circular, significa que é um desenho praticamente semelhante a esse, certo? Que na prática eu não preciso desenhar ele igual um círculo. Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Fazer com que o último aponte para o primeiro. Ah, professor, então o primeiro aponta para o último? Não, porque essa estrutura não permite fazer isso. Eu não tenho campo anterior. O antecessor, só existe na lista duplamente encadeada. Então, para a lista encadeada, o que nós temos é que o último vai apontar para o primeiro. Ah, professor, mas como é que fica a função antecessor desse cara aqui? Não tem problema, você vai indicar o último elemento do mesmo jeito. Só que você não vai vir por aqui, você vai vir pulando um por um até chegar no último, que é o que eu vou te mostrar mais adiante. Então vamos lá, vamos ver aqui então como que fica o método próximo na lista circular. Antes de começar na lista circular, eu chamo a atenção para a gente relembrar como que era na lista linear. Simplesmente nós tínhamos a mesma condição. Se n menor que quant menos 1, ou seja, eu estou em qualquer um desses elementos aqui do meio, do miolo dele, vamos dizer assim, né? O miolo, eu chamo o getElemento com n mais 1. Pronto. Se eu quero o sucessor de 2, então eu chamo o getElemento para n mais 1, ou seja, 2 mais 1, 3. Então ele vai chamar o getElemento e trazer esse endereço desse caixotinho aqui. E quando eu não estou nesse miolo, quando eu estou no último elemento, no último elemento, ele falaria o que? Olha, não existe próximo e retorna nulo. Agora não. Agora a nossa estrutura é circular. Se ela é circular, quando eu estiver nesse caso em que eu estou no último, eu vou responder para ele o que? Return head. Tá claro isso, pessoal? Basta você olhar no desenho. Quem é o sucessor? Quem é o próximo do último elemento? É o head, que é a cabeça. Então você passa aqui para ele. Return head. De forma análoga, nós podemos analisar como que fica o anterior. O anterior na não circular era dessa forma, né? Você verificava se o n é maior que 2, ou seja, eu tinha que estar daqui para frente. E aí qualquer um desses, se eu pedisse o anterior dele, você chamava getElemento passando n menos 1. Então, se eu quero o anterior de 2, eu vou pegar o getElemento 2 menos 1, que é 1. Ele me retorna esse cara aqui. E aí, quando você estava nesse primeiro caso, que é o n igual a 1, você tinha o quê? Quem é o anterior desse cara aqui? Ninguém. Você emitiu uma mensagem, não existe anterior, e retornava nulo. Agora não, agora o desenho é assim. Então, se o desenho é assim, quem é o anterior desse cara? Se ele é um círculo, igual esse desenho aqui, ó, o anterior dele é o último. Então, você chama aqui, ó, this getElemento passando quant, que ele vai lá e vai pegar exatamente o quarto elemento e retornar ele. Ok, pessoal? Tá claro? É bem simples mesmo, é exatamente isso que nós conversamos. É aplicar o que a definição nos ensina, que o sucessor do último é o primeiro e que o antecessor do primeiro é o último. Ponto. Vamos para a nossa terceira estrutura. Dentro da lista de duplo encadeamento, pessoal, o que isso vai implicar? Vai implicar exatamente que o nosso desenho, que era assim, vai passar a ser algo desse tipo aqui. Ah, Zé, por que você não desenha ele circular? Gente, não tem necessidade. O circular é só para ilustrar para a gente. Porque isso aqui já me dá a ideia de circular, tá? Na lista não circular, que era a lista linear, como que funcionava? Quando você pedia o próximo e estava na última posição, ele falava o quê? Não existe próximo. Ele retornava nulo, tá aqui. Agora, nós vamos fazer o quê? Olha só que legal, nossa função enxugou demais, porque agora não tem que pôr if. Se você já colocou que o último está apontando para o primeiro, então eu vou sempre pegar que se eu quero o próximo desse elemento aqui, do terceiro elemento, eu pego ele e chamo o campo proxy dele. Ah, professor, por que você não colocou aqui getElemento n mais 1?
Poderia colocar, mas eu ia ter que pôr um if para quando eu tivesse no último caso. Porque o último caso, quem é o n mais 1 dele? Seria esse cara aqui, ia dar zebra, né? Get elemento 5, ele não ia achar. Aí por isso que eu pego o elemento próximo de 4. Olha só, é o quarto elemento, né? Eu quero próximo do quarto elemento, ou seja, o quinto. Então, ó, eu pego o elemento e retorno quem? Elemento, o campo proxy dele. Olha que inteligente, como que isso aqui fica bem mais eficiente. O anterior, pessoal, como que era antes na lista linear? Coloca o desenho de novo para você refrescar sua memória. Aqui, o anterior ia falar, ó, o anterior do primeiro é o nulo. Por quê? Porque não existe anterior aqui. Agora, se eu estou nessa estrutura, faço o mesmo esquema. Chamo o get elemento para o elemento que eu quero e pego o campo anterior dele. Então, ó, this get elemento, n, e retorno quem? Elemento get ante, ou seja, o campo anterior dele já vai ter lá dentro o endereço do último. Olha que legal, bastante eficiente de novo e nem precisa usar um if como aqui nós usávamos. Beleza? Agora, pessoal, para fechar nossa aula, vamos pensar um pouquinho mais. Vamos conversar sobre a eficiência do sistema quando você usa uma lista circular. Aqui nós falamos da implicação naqueles métodos que são praticamente implícitos, que a gente vê claramente a vantagem. Vamos supor que você tem uma lista duplamente encadeada e agora ela é circular, de 1000 elementos, beleza? Lista encadeada de 1000 elementos. A lista encadeada ela é ruim para buscar um elemento, certo? Então, suponha que você chegou para trabalhar numa empresa e tem um software funcionando já e não pode mudar para a lista contígua. Você só tem um jeito de fazer. Só pode fazer isso aqui com lista duplamente encadeada. Na sua vida profissional, você vai encontrar isso, tá, pessoal? Tem pontos que você não consegue mudar a estrutura. Então, você vai ter que criar soluções para resolver um pouco mais esse problema. Aí você fala assim, pô, cara, Zé Ru me explicou uma vez um tal de lista circular. Será que vai ser interessante aqui? Eu acho que vai. Não vai resolver o seu problema, mas vai melhorar a eficiência do seu sistema. Tá joia? Por quê? Porque imagine que você tem que buscar o elemento 800 nessa lista. Ele é terrivelmente lento para fazer isso. Você é o 800? Não. Você é o 800? Não. Você é o 800? Não. Então, ao chamar get elemento, eu vou perguntar 799 caixotinhos antes de encontrar o número 800. Agora, se essa lista é circular, você concorda comigo que uma boa estratégia seria... Peraí, você quer o elemento que está acima do meio, acima do 500? Então, eu vou procurar de trás para frente. É ou não é uma grande vantagem fazer isso? Porque olha só, se você está buscando agora o elemento 800 e sabe que a sua lista é circular, você chega aqui e você fala, se é o 800? Não. Ah tá, como ele está para lá do meio, eu vou pular lá para o último, que eu sei quem é aqui, ó. O primeiro guarda o endereço do último e eu venho de trás para frente. Então, ao invés de gastar 799 comparações para encontrar o 800, eu vou gastar de trás para frente 199 comparações. Você já melhorou. Gente, vírgula, é claro que se você tivesse construído uma estrutura de lista contígua, isso seria bem melhor, mas eu estou supondo o caso que não teria como trocar a estrutura para contígua, tá? Aí a lista circular te ajuda bastante. Entenderam, pessoal? Então, comentários finais. Quando você estiver na sua vida profissional, você tem que ficar atento ao que foi definido. Se naquele escopo ficou definido que a lista tem que ser encadeada, você joga uma lista circular então, porque você consegue incutir ali dentro alguma eficiência a mais. E percebam que o que nós fizemos aqui durante essa aula inteira foi simplesmente adaptar o nosso código para aquilo que foi imposto lá no início, que é essa definição aqui, ó. O sucessor do último é o primeiro e o antecessor do primeiro é o último. Todas as perguntas que podem surgir virão dessa definição. E aí, quando você estiver implementando, fazendo o seu código, você tem que respeitar fielmente esses critérios que foram definidos. Nada mais. Entenderam? Então, pessoal, se você gostou dessa aula, desses comentários, compartilhe com seus colegas, inscreva-se no nosso canal e deixe um joinha caso tenha gostado. Um grande abraço, pessoal. Valeu!